Senhor Rogério Aurélio, nome completo, não estou com ele aqui. Obrigada. Rogério Aurélio Pimentel, certo? Sim, senhora. O senhor Rogério Aurélio sabe do que está sendo acusado? Sim, senhora. Eu vou avisar o senhor por TV Legal que o senhor tem o direito de ficar em silêncio. Se o senhor preferir ficar em silêncio, isso não é usado, em prejuízo à sua defesa. Ao mesmo tempo, é a chance de explicar aqui esses fatos que são imputados ao senhor. Então, eu pergunto se o senhor quer falar, se quer ficar em silêncio. Quero falar. O senhor foi funcionário da Presidência da República em que período? Foi de 2003 a 2011. De 2003 a 2011, Isso. o senhor ocupava lembra que mês de 2011? 2011 foi meio de fevereiro, se eu não me engano. Tá, então foi Meio de durante fevereiro. o governo do presidente Lula e o comecinho do governo da presidente Dilma. Positivo. E é sempre na mesma função. Sempre na mesma função. Qual era a função? Assessor especial da Presidência da República. Tá. O senhor tinha uma proximidade com o então presidente? Tinha, sim, eu venho trabalhando com ele, praticamente comecei a conhecer ele e trabalhar com ele desde 89. Uhum. Eu era a segurança pessoal dele na época da campanha 89. A gente conseguiu um certo relacionamento trabalhando períodos, né? Uhum. Em épocas de campanha mais, e quando chegou na campanha de 2002, a gente efetivou o trabalho e continuamos trabalhando com ele na Presidência da República. Tá, então ele te nomeou, inclusive, por essa proximidade, por ser uma função de confiança. Sim, sim. Tá. Por conta dessa função de confiança, o senhor foi responsável pela mudança dos objetos do senhor presidente, Sim, depois que ele saiu da Presidência da República? A mudança começou o seguinte, na parte de embalagem, separação e encaminhamento das coisas dele na presidência, quando eu estava em Brasília, eu ajudei a fazer todo o processo, incluindo embalar, carregar caixa, esse tipo de coisa, a gente já fez tudo, né? Uhum. E quando chegou em São Paulo, eu acabei acondicionando, ajudando a descarregar, tanto em São Bernardo, que foi a questão das roupas dele, como a parte do acervo lá para o sítio em Atibaia. Tá. Houve, segundo consta aqui, uma outra mudança em 2012, acho que de adega, alguma coisa assim. Foi o seguinte, também foi responsável? não, foi responsável o seguinte, ali eu já não estava mais com eles, né? Uhum. E Dona Luísa falou para mim que estava para sair, tinha que ser liberado as bebidas que estavam na Graneiro. Tá. Você teria que condições de ir até o sítio e receber essa mercadoria, né, esses vinhos, essas bebidas, porque eu que tinha ajudado a embalar e estava guardado desde então. E eu sabia, inclusive, memoriamente, né, sabia mais ou menos o que seria que teria que ser descarregado lá. Tá. Apesar de ter os romaneios todos de coisas. Né? Então o senhor sabe, elas foram carregadas na residência oficial deles em dezembro de 2010? Essas bebidas também? Por aí. Ficaram na Graneiro. Ficaram na Graneiro. E aí descarregaram em 2012 e Isso. eles pediram tua ajuda informal. Informal, Tá. Só foi informal. Ficou até então, e o senhor foi até o sítio, descarregou Sim, no sítio? sim. Tudo no Não, sítio? eu aguardei o pessoal lá, inclusive. Tá, aguardou o pessoal no sítio. Tá. No final de 2010, antes deles deixarem, antes do senhor presidente Lula deixar a presidência, foi-lhe pedido alguma coisa para participar da reforma de um sítio? Qual foi essa sua participação nesse fato? Olha, em primeira instância, nesse período que dá para terminar o término, a preocupação tanto do presidente como da dona Marisa era um local para condicionar determinados materiais, Tá. que eles não tinham, né? E me chegou a informação que o Fernando Bittar tinha comprado um sítio e ia ceder um espaço para eles poderem guardar esses produtos lá. Tá. Até então, sem problema nenhum. O senhor já conhecia o Fernando Bittar? Já conhecia há tempo Como uma já. pessoa próxima ao presidente? Sim, praticamente o Fernando Bittar foi criado junto com os filhos do presidente. Tá, e aí quem te falou que ele ia ceder um espaço no sítio foi Foi a Dona Marisa. Dona Marisa. Dona Marisa. Tá. E isso foi, lembra que mês? Olha, foi fim de novembro, começo de dezembro. Tá. Vocês já tinham começado a embalar as coisas? Já estavam Já, embaladas? porque era muita coisa, não dava para embalar num período tão curto. O senhor já sabia o volume, o espaço que precisava para armazenar? Não sabia o volume, porque era muita coisa, porque tinha partes que estavam no Palácio do Alvorada e tinha partes que estavam no acervo da Presidência da República no Palácio do Planalto. Tá. Então uma parte que está na Alvorada, praticamente eu, juntamente com alguns funcionários do Palácio, nós embalamos isso. E outra parte foi o pessoal da documentação histórica do Palácio do Planalto, que fez a embalagem. Tá. Aí o senhor chegou a se dirigir até o sítio antes de iniciar essas primeiras reformas? Não, eu fui uma vez, né? Uhum. Fui com o seu Fernando e com o seu Roberto Teixeira, né? O Fernando falou assim, olha, você vai te apresentar o caseiro, porque
porque talvez a gente vai fazer alguma coisa aqui para poder condicionar as coisas e você vai fazer O senhor foi com o Fernando Bittar Fernando Bittar e o Dr. Roberto o Teixeira. Roberto Teixeira. Isso foi em novembro, outubro, não lembro a data, doutora. mas foi antes do final do governo. Foi antes. Então, o senhor foi com o Fernando Bittar e com o senhor Roberto Teixeira até o sítio. Sim. E olhou lá o espaço, é isso? Não, foram me apresentar o caseiro. Tá. O que seria feito lá eu não sabia. Tá. Eles só falaram que iam ceder um espaço e talvez eu ia ter que acompanhar a chegada desses móveis, desses... O caseiro era o senhor Maradona. Isso, a gente conhecia como Maradona. Tá. Seguindo, depois dessa visita ao sítio, qual foi a segunda vez que o senhor foi até o sítio? Olha, doutora, eu não lembro direito quando foi não, né? Mas eu cheguei uma vez quando foi que a dona Maísa falou que já tinha um pessoal trabalhando lá. Mas eu não lembro, falar datas, dias precisos, eu não sei. Tá? Que quem estava cuidaria dessa reforma, inclusive, era a parte do pessoal do Zé Carlos Burlai. Tá, então era aí que eu quero que você comece a falar, conforme o senhor falou já por alto na Polícia Federal. Sim. Então, no final de 2010, o senhor soube que iria ser feita uma reforma no sítio e que essa reforma estava a cargo do senhor Burlai. Isso. Que também era uma pessoa próxima ao presidente. Muito próxima do presidente da dona Marisa. O senhor sabe explicar por que o Burlai fez a reforma a pedido do presidente, não sei porque da Marisa ou... Não, doutor, não sei, porque o relacionamento que eu tinha com a dona Marisa e com o presidente praticamente era mais patrão e empregado. Por ser empregado, tinha minhas obrigações como funcionário que dependia de um salário que tinha que sobreviver com aquilo, né? E determinou que eu fosse conversar com o pessoal lá para ver como é que estavam essas obras, que o doutor Burlai que estaria junto com... coordenando. Quem determinou que o senhor fosse conversar com o pessoal que estava cuidando? Dona Marisa. Dona Marisa determinou no final de 2010 que o senhor fosse até o sítio. Isso. Conversar com o responsável pela obra. Ver o que estava acontecendo com a obra e passasse para ela. Na realidade, nesse período, a partir desse período, o que foi feito no sítio, o que foi elaborado em cima disso, né, como ela não ia, e ela está preocupada com a urgência do término do que se foi fazer para colocar o material, ela falou assim, olha, ele vai lá e vê como é que está e me conta. Então eu ia lá, via o que está acontecendo, dona Maria, está assim, carregaram tal pedra, mudaram tal coisa, assim, assim, assim. Tudo bem? Falei, tudo bem, é isso. Isso o senhor lembra quantas vezes o senhor foi ver nessa época que o senhor Burlai era o responsável pela Não obra? lembro, doutora, não lembro. E o senhor tem noção de quanto foi gasto, de como era feita a obra, quem era o engenheiro, arquiteto responsável? Nunca soube dos valores que foram envolvidos em tudo isso. Nessa parte, quando era feita a obra pelo Burlai, eles te pediram para fazer algum pagamento? Nenhum. Para comprar algum tipo de material? Não, nunca fiz nada disso. Se eles contrataram alguma empresa, se eram pedreiros avulsos? Não sei, quem tinha lá tinha um arquiteto, o Higenes, que era o responsável por isso, ele é responsável por tudo. Eu só chegava lá para ver a obra, eu encontrava com esse Higenes e ele falava... ele te explicava. Falava, tá assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu chegava para a dona Marisa, vamos fazer isso, fazer isso, fazer isso. Só, meramente isso. Chegou um momento que estava próximo do fim da gestão do senhor Lula e a obra não andava, é isso? Isso mesmo. Foi o senhor que reportou isso para a dona Marisa? Foi, eu reportei. Falei, dona Marisa, está tudo parado lá, não tá andando as coisas do jeito que está andando. E eles pareciam estar construindo o quê? Depósito para guardar as coisas? Olha, parecia um galpão grande no fundo. Né? Depois, posteriormente, é que eu fiquei sabendo que seriam as suítes, mas até então... Até então não dava para saber o que seria, não, e isso eu não sabia também. Não. Tá. Mas a princípio era um galpão para guardar as obras. Isso, essas informações que eu tive desde o início. Quando mudou a equipe de trabalho lá, que saiu o seu Ignis e começou uma outra equipe. Sim. O senhor continuou indo lá para fiscalizar? Continuei. Fiscalizar não, eu ia acompanhar, doutora. Tá. O senhor acompanhava uma vez por semana, 2 vezes por semana? Olha, tinha vez de uma vez por semana, tinha vez de 2, aí depende do andar. O senhor ficava em São Paulo? Não, eu trabalhava ficava um período em Brasília, né, tipo 7 dias corridos em Brasília, né, à disposição do presidente da dona Marisa. Depois ia para São Paulo ficar 7 dias. Conforme eu ficava em São Paulo, eu falava assim, olha, dá uma corrida no sítio e vê como é que tá as obras. Tá. Aí ela existia um vinha gabinete da presidência em São Paulo, alguma coisa que o senhor prestava serviço? Não. Quando eu vinha para São Paulo, seria como um período de descanso, porque eu trabalho 7 dias corridos por tempo indeterminado de horas. Tá. Eu chegava no Palácio da Alvorada tipo 6h30, 7 horas, saía essa hora que o presidente se recolhia, que ele me dispensava. Então era no teu período de folga, a princípio? Seria no período de folga, no princípio. O senhor iria fazer, isso é tudo registrado, tua carga horária? Olha, isso aí que a gente não tinha isso lá, né?
A carga horária a gente não era registrado, porque como era o cargo de confiança do gabinete, a nossa carga horária tinha vezes de extrapolar 14 horas por dia. Então não tinha como você fazer um controle. E outra coisa, doutora, nesse período, né? Teve períodos que a dona Marisa ficava em São Bernardo, aí eu não ia para Brasília, eu ficava com ela acompanhando em São Bernardo. Às vezes nesse período que eu estava em São Bernardo, ela mandava eu ir lá olhar como é que estavam as coisas. Tá. Então o senhor ia de 1 a 2 semanas. Quando mudou a equipe de trabalho, lhe foi dito quem era essa nova equipe? Não, primeiro foi escrito que era um doutor Frederico. Tá. Tá? O doutor Frederico seria o quê? Um engenheiro, um arquiteto? Arqui-engenheiro, é Frederico Barbosa. Tá. Né? Quem que te falou que seria o Frederico? A dona Marisa falou que o Alexandrino, Alexandrino ia passar passou o telefone para o engenheiro ia me ligar. Tá. Passou teu telefone para o engenheiro Frederico, que o engenheiro Frederico ia te ligar. Não falou comigo, fala que foi o engenheiro. Tá. O engenheiro que uma pessoa me procurar em nome do Alexandrino. Quem era Alexandrino? Alexandrino só sabia por nome. O senhor não sabe sabia quem que ele era. Era uma pessoa ligada ao Odebrecht? Não. Nunca Nesse soube? período não. Depois eu fiquei sabendo, mas nesse período Mas não. ficou sabendo pela imprensa ou durante as obras? Durante as obras. Durante as obras. Inclusive o seu Frederico também, que era funcionário da Odebrecht. Tá. Aí o seu Frederico lhe ligou? Ligou. Tá. E como é que foi o contato? O que o Frederico falou que precisava fazer? Ele ligou e falou que precisava conversar, né? Que ele tinha uma demanda para conversar comigo a respeito de uma obra no sítio. Eu falei, tá ok, vamos marcar para conversar. Aí nós marcamos num posto em São Caetano. A gente conversou, ele explicou que precisava ir lá, isso aqui nós marcamos se encontrar lá, inclusive. Tá. Se encontraram em São Caetano, levou ele lá para ver as obras. Isso, ele foi lá, olhou, viu o que tinha que fazer, o que era ser feito, não sei o que, falei, tá bom. Aí eu peguei e passei para a dona Marisa, vai ser assim, 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 e em São Caetano que você encontrou, o senhor não acompanhou a visita do Frederico ao apartamento do ex-presidente? Acompanhei. Também? Depois acompanhei isso aí, que ele subiu, ele chegou na portaria, eu levei até o apartamento, ele vistoriou aquelas infiltrações que tinha nas lajes superior, ele olhou, aí depois, posteriormente, nós marcamos essa saída no sítio. Aí o projeto, o que seria feito, quanto que precisaria de valor para essa reforma que o Frederico iria tocar, o senhor não soube? Nunca soube. Em que momento que o senhor soube que o Frederico era da Odebrecht? Quando eu encontrei com ele aí no sítio. Ele já te falou desde o primeiro momento? Ele te falou desde o primeiro momento. O senhor nunca questionou por que um engenheiro da Odebrecht, uma empresa tão grande, estaria fazendo uma reforma no sítio? Não, doutor, porque é o seguinte, a gente, como empregado, se um patrão, o chefe, fala assim, olha, você vai pegar esse envelope, vai depositar no correio, vai depositar no correio. Você pega essa conta de luz, essa conta de água, vai no banco e paga para mim. Eu não tenho autonomia, como qualquer outro empregado, de chegar para o patrão e falar assim, de onde você arrumou o dinheiro? Como é que está sendo feito isso? Uma, porque Dona Marisa sempre foi durona, exigente, né? E reservada em relação a esse tipo de coisa. As pessoas falam assim, você era de confiança. Eu era de confiança sim, para ir buscar um pão na padaria, para comprar uma carne, para levar a cachorra no veterinário, certo? Para pegar o filho dela na escola, ou o próprio neto. Isso era confiança. Mas a parte pessoal financeira dela, as coisas pessoais entre ela e as contas, o senhor não sabe? Não sabia. Porque, inclusive, só para aderindo aí, a dona Marisa não tinha muita intimidade com questões de computador e questões de pagamento de tratamento com o banco. Né? Eu cheguei a fazer uma planilha com todas as contas dela, água, luz, telefone, IPTU, condomínio, tudo, e chegava na data, que ela foi, chamava, dona Marisa, tal data tem que ser pago isso. Ela me fazia o cheque, eu ia no Banco Bradesco e pagava a conta. Nessas contas teve alguma conta do sítio que o senhor lembra dela? Não, que eu saiba não, era tudo contas rotineiras da casa. Da casa de São Bernardo. São Bernardo. Tá. O senhor Frederico Barbosa e o superior dele, que é o senhor Emir, sim, eles disseram que eles foram orientados a que não aparecesse nas obras nada que identificasse o Odebrecht. Sim. O senhor sabia dessa informação? Sabia porque o próprio Frederico falou para mim. Tá, então o senhor não podia falar na cidade ou em nenhum lugar nenhum? Não, em nenhum lugar eu comentaria esse tipo de coisa. Então isso foi te avisado e o senhor foi avisado, cumpriu. Eu cumpri. Como você recebeu sabe se ordens? foi avisado para o Maradona, para alguém mais do sítio? Não sei, porque aí assim, se teve esse tipo de orientação foi entre o pessoal de lá, não foi minha. Outra questão que foi dita pelo senhor Emir e pelo senhor Frederico é que os pagamentos feitos aos fornecedores e à empresa que prestou serviço de mão de obra teriam que ser feitos em dinheiro, sem registro bancário. Sim. E que os valores eram repassados
para o Emir, que repassava para o Frederico, que repassava para o senhor pagar os fornecedores. O senhor confirma que o senhor entregava ao depósito de materiais, ao senhor Carlos, acho que é Carlos do Prado, que era o responsável pela mão de obra, os valores que eram repassados pelo Frederico? Qual era o procedimento, doutora? Às vezes que eu ia num sítio, eu não lembro, eu falo para a senhora, se eu falar que foi 2, 3 ou 4 vezes, mas de mínimo 2 vezes eu sei que foi isso. O senhor Frederico pegou um envelope, entregou para mim, mais ou menos do tamanho dessa pasta aí, dessa pasta aí, fechado. Eu chegava no depósito, procurava o Felipe, que era o dono do depósito, que ia mandar procurar, eu entregava o envelope para ele, ele mexia lá, via o que tinha que fazer, depois ele me vinha com os papéis, porque como era o procedimento de entrega de material na obra? Vinha 2 papeletas, uma, o depósito fica com ela como recebido e outra como fica com o cliente. Então, quando era feito esse tipo de acordo, que, inclusive tudo isso foi conversado com o Frederico, foi conversado lá no depósito, eu nunca participei desse tipo de ajuste. Ele pegava, depois eu via que era dinheiro, ele tirava o dinheiro, colocava esses papéis e entregava de volta ao Frederico. Dali em diante eu não sabia de mais nada. Já era o mesmo depósito que trabalhou durante o período do Ignis. Isso. Tanto é que a ficha, o próprio Frederico, ele pediu para que o Higênis mantivesse tudo no nome do Higênis mesmo. Como é que o senhor sabe desse detalhe? Porque ele me falou. O Frederico te falou? Falou. Tá. Então, e antes, quando era o Higênis, não era o senhor que levava o envelope? Não, nunca fiz mais nenhum. Tá, só quando era o Frederico. Isso. O envelope, o senhor chegou a conferir valores? Nunca. Só me perguntar se tinha 5 mil reais, se tinha 10 mil, se tinha 20 mil, 200 mil, eu não saberia dizer para a senhora. Tá. Esse é de fé e conduta que, de fundo do coração, não tem isso, doutora. Nessa parte, eu sou homem suficiente para assumir o que eu fiz. E para o Carlos do Prado, como que o senhor pagou? Nunca vi o seu Carlos do Prado. Não? Nunca. O senhor chegou a ver o depoimento dele? Vi o depoimento dele, achei um absurdo. Tá. O senhor nunca entregou valores num posto de gasolina? Nunca entreguei valores em posto de gasolina, não sei quem é essa pessoa. Eu fazia, quando eu vi o primeiro depoimento, no depoimento que eu dei, o primeiro depoimento na Polícia Federal, que está nas nossas ordens, me perguntam dessa pessoa. Eu confundo com um mestre de obras que tinha na coisa, porque o Frederico me apresentou o Vander, me apresentou mais um mestre de obras, né? Que em tese seria da Odebrecht, não do Carlos do Prado? Não, tudo a ver. Porque eram 2 equipes, certo? Pelo o senhor que eu conseguia perceber não, que eu eram fiquei 2 sabendo de 2 equipes com a imprensa. Tá. Porque até então, para mim, era tudo uma coisa só. Para mim não tinha distinção, porque eu ia era lá... uma pessoa que coordenava, Era o Frederico. que era o Frederico. E era quem o senhor se reportava. Quem eu via as coisas, tanto é que eu não falava com ninguém na obra. Eu ia lá e perguntava ao Frederico como é que estava. Ele me chamava e falava, tá acontecendo isso, tá fazendo isso, tá fazendo isso. Tá. Ó, tem tal coisa que precisa ser feita, né? Como é que eu faço? Eu falei assim, ó, vou conversar com a dona Marisa. Ela falou assim, ó, vou conversar com o Fernando. Tá. O Fernando me respondeu, eu passo para você. Porque quando a gente foi conversar, pelo que eu sei da história toda, o Fernando, quando comprou o sítio, ofereceu para a dona Marisa, o Fernando falou assim, olha, dona Marisa, preciso de alguém que faça isso, porque o trabalho não tem como estar acompanhando. Eu falei assim, tem um Aurélio que você conhece, já sabe, então dá para ele fazer esse meio campo para a gente. Essa é a informação que chegou para mim, doutora. Através de quem? Da própria dona Marisa. Tá. A dona Marisa te falou que tinha conversado com o Fernando e que... O Fernando veio pedir para ele. Mas quem estava coordenando as obras e dizendo como fazer, o que fazer, era a Marisa. A Marisa, dona Marisa. Então, o Carlos do Prado, o senhor não sabe quem pagou e o senhor nega não que tenha sei, pago. nego absolutamente até o fim da minha vida. Tá. O Fernando Bittar chegou a dar alguma opinião na reforma? Não presencionei, porque é o seguinte, dona Marisa... O senhor chegou a presenciá-lo lá, fora a primeira visita que o senhor fez junto com o Roberto Teixeira e ele? Não, porque eu não tinha dia certo, porque eu não tinha dia certo para ir. Se ele foi também, eu não sabia porque ele estava com a história. Que foi feito? Qual que é a obra que o senhor fiscalizou? Eu fiquei não acompanhei, doutora. Acompanhou. Desculpa, acompanhou e reportou a dona Marisa. E reportei a dona Marisa. Qual que foi? Foi a parte da... Depois eu fiquei sabendo que era suítes, depois umas salas para cima, que eu ia guardar as bebidas, né? Aí estava com problema na piscina e resolveram fazer um reparo na lateral da piscina, né? Aí resolveram fazer um campo lá embaixo. De futebol. De futebol. Eu acho que foi isso. Tá. Essas 4 obras. Isso, pelo que me lembro é isso. E já tava decidido onde ficariam depositados os materiais? Não. Não? Não, porque uma parte já tinha levado, tinha largado no corredor
da varanda. Tá. E estava tudo... Na parte antiga, que não Na tinha parte sido antiga, reformada, que inclusive não eu coloquei tudo no lugar e ainda condicionei tudo de plástico em volta. Tá. Tá, com plástico lona preta. Tinha sido... foi armazenado depois alguma coisa nesses 4 quartos que foram construídos? Não vi. Não. O senhor não chegou a armazenar nada lá? Não. Tá. Então foram construídos esses quartos, reformada a piscina, feito um campo de futebol e mais uma sala atrás. Isso. O senhor tem noção de quanto custaria uma obra equivalente a essa? Não tenho a mínima ideia, doutora. O senhor nunca trabalhou numa obra ou nunca contratou não, uma só fui obra? acompanhar mesmo, doutor. Não tinha, porque não tinha. Dentre as notas fiscais que estão apreendidas aqui no processo, tem uma capa que foi encontrada no apartamento do ex-presidente, capa de piscina. De piscina. Que foi no seu nome. Está no meu nome. O senhor lembra quando comprou? Por que está no seu nome? Não lembro quando eu comprei, mas eu sei por que está no meu nome. É o seguinte, Dona Marisa tinha os netos que iam lá e ela ficou com medo dos netos caírem dentro da piscina. Então ela falou assim, Aurélio, me acha um lugar que mande fazer uma capa. Inclusive foi eu que tirei a medida da piscina para mandar fazer a capa. Eu fui encomendar a capa, né? Depois de pronto eu falei assim, Dona Marisa, está pronta a capa. Se ela me perguntar o valor, nem lembro quanto foi. Mas como que o senhor pagou com dinheiro seu? Ela me deu dinheiro, eu paguei. Deu dinheiro em espécie. Isso. O senhor falou que custa 1.000 e ela te deu 1.000. Me deu 1.000, eu fui lá e paguei. Tá. Não lembro direito nem quanto que é a nota. Eu sei que tem essa nota. Tá, né, e estava na casa do porque era dela, eu peguei e entreguei a nota para ela, não tinha por que ficar comigo. Tá. Depois que o senhor saiu da presidência em 2011, então o senhor falou que foi acompanhar a mudança da adega do senhor presidente. E o senhor chegou aí no sítio alguma outra vez? Eu não lembro, viu, doutora? Faz muito tempo. E essa mudança da adega foi a Dona Marisa também que pediu para o senhor? Foi a Dona Marisa. O senhor chegou a conversar sobre a reforma, sobre a mudança diretamente com o senhor presidente? Não. Não, era sempre Dona Marisa, Dona Marisa. pelo fato de ser dura, tão direta, tão dura em relação a isso aí, ela era muito possessiva, por falar a questão feminina dela, a parte dela, era muito possessiva em relação ao presidente. Ela não queria muito contato, que inclusive quando a gente chegava muito perto, ela já falava assim, o que você quer aqui? Ah, vai, depois a gente conversa. E nunca foi. E ela me proibiu terminantemente de comentar com o presidente a respeito disso. Porque eu também não questiono também, porque é uma coisa pessoal dela, não teria por que eu estar interferindo. Tá, o senhor nunca então conversou com o senhor presidente sobre essa questão, mas o senhor já chegou a presenciar visitas dele ao sítio? Não, quando eu estava lá, não. Nenhuma vez que o senhor estava lá? Não. Tá. Pelo Ministério Público? Senhor Rogério, o senhor relatou... Um minutinho só, doutor. Só dando um adendo, doutora. A relação a esse empresário, não sei, Carlos, não sei o que, não sei o nome dele, esse senhor. Tá, ele alega que eu paguei 160 e poucos mil, 163 mil para ele. Tá? Se eu pegar os envelopes com o pagamento na mão do seu Frederico, entreguei no depósito, ele não justificou, não perguntou, pelo depoimento que eu vi dele, ele coloca que ele pegou o dinheiro e recebia da Odebrecht. Se ele recebia da Odebrecht, como é que o dinheiro sai da minha mão para levar para a mão dele? Se eu não peguei com ninguém? Essas coisas que eu fiquei meio assim, sem minha noção do que ele estava falando. Porque tem que ter um caminho para esse dinheiro chegar na mão dele. Ele fala que chegou na mão dele, mas eu não tinha contato nenhum. O próprio senhor Emir fala que entregava o dinheiro para o Barbosa. O Barbosa fala que me entregou os envelopes. Como é que esse dinheiro veio parar na minha mão para me levar para ele sem passar por esse caminho que estava? Era só isso que eu queria colocar. Pode continuar, doutor. Boa tarde, senhor Rogério. Boa tarde. No seu depoimento, você alegou também que recebeu e-mail contendo o nome de funcionários do senhor Higênis, é isso? Sim, positivo. Como é que era essa troca de e-mail do senhor com o Higênis? Não era troca de e-mail, é o seguinte. Quando o senhor Higênis foi contratado para fazer o serviço lá, ele falou que ia levar 5, 6 pessoas para lá, não sei quanto, preciso quanto que era. E uma questão de segurança, eu pedi o nome das pessoas com o RG das pessoas que iam para lá. Porque eu ia colocar pessoas lá dentro que eu não saberia quem era para estar trabalhando num lugar desconhecido. Foi essa condição que foi colocada e foi da parte de Sergênis que foi mandado para mim. Foi mandado, inclusive, se eu não me engano, foi passado para o Bismarck e o Bismarck passou o e-mail para mim, porque eu tinha que deixar, inclusive, esses nomes com Maradona para conferir a hora que esse pessoal chegasse lá. Foi só uma questão de segurança. Excelência, sem mais perguntas. Doutores, pelas defesas dos demais réus.
Boa tarde. Boa tarde. O senhor mencionou que o nome do senhor foi levantado para poder fazer, né, esse acompanhamento, porque o senhor já conhecia também o Fernando Bittar há muito Sim, tempo. senhora. Só queria que o senhor contextualizasse isso. O senhor chegou a trabalhar com o pai dele, é isso? Eu fiz alguns serviços de segurança, né, contratar terceirizado, quando o pai dele era prefeito em Campinas. Acho que em 88, se não me engano, quando ele era prefeito. O Dr. Jacobicó era prefeito lá. Então o senhor tinha relacionamento tanto com a família Silva quanto com a família Sim, Bittar, é sim, isso? tinha. Excelência, boa tarde. Meu nome é Alberto Toron. Eu sou advogado junto com a Luísa do Fernando Bittar, né? Só uma pergunta para o senhor. Boa tarde para o senhor também. Boa tarde a todos, colegas. O senhor disse que foi, numa determinada ocasião, junto com o Fernando, para que lhe fosse apresentado o caseiro, salvo engano, de nome Maradona. Sim. Quem lhe fez a apresentação do caseiro? Foi o Dr. Roberto Teixeira ou foi o Fernando? Os dois, então. Os dois o apresentaram, né? Juntos. Eu agradeço, Vossa Excelência, muito Pelo obrigado. que eu saiba, Obrigado, senhor. o Dr. Roberto Teixeira que estava intermediando junto com o Fernando a compra do sítio. Perfeito. Obrigado, Excelência. Boa tarde, Excelência. Sou advogado Mário de Oliveira, advogado de Roberto Teixeira. O senhor disse que o Dr. Roberto Teixeira foi ao sítio uma vez só ou foi em outras ocasiões? Comigo que eu vi uma vez só. E o senhor tomou conhecimento de que o Dr. Roberto Teixeira estava fazendo a orientação da compra do sítio para o Fernando? Isso. E ele que tinha ajudado o Fernando a fazer a compra. Isso foi a informação que chegou para mim. Se Por foi quem? isso, Vamos só, né, por quem que chegou a informação? pelo próprio pessoal mesmo. O Roberto e o Fernando estão conversando sobre isso. Essa orientação era no campo jurídico. Era coisa jurídica, coisa jurídica. Não tinha Muito nada, obrigado. nada. Boa tarde, Excelência. João Vicente, advogado do Rogério Aurélio. Eu queria só que ele consignasse, por conta do depoimento do Carlos Rodrigues do Prado, que ele teve uma dificuldade de reconhecê-lo, de descrevê-lo fisicamente. Eu queria que ele dissesse qual a altura dele. Quanto você mede, Aurélio? Eu estou na média de 1,84. Desde quando você usa barba? Desde 85, 86. Tá bom. Só isso, Excelência. Mais nada, então, está encerrado. Só assinar seu termo, o senhor está dispensado. Ok.